E a gente começa, então, falando justamente desse, que é a notícia que foi relatada nesse fim de semana aqui a respeito da Romênia. Está aqui a notícia do Deutsche Welle, né? A Romênia barra a candidatura presidencial de ultradireitista, dando conta de que a autoridade eleitoral do país do leste europeu acabou impedindo o candidato Calin Georgescu de concorrer a uma nova eleição presidencial em maio. Essa rejeição foi anunciada na noite de domingo e foi condenada, obviamente, pelos líderes do partido do Georgescu. Muitos, centenas de apoiadores dele se reuniram do lado de fora ali do escritório eleitoral, gritando essa palavra que é tão característica do discurso da extrema-direita, liberdade. Um conceito muito restrito, a gente já discutiu aqui, vai continuar discutindo, que é utilizado pelos extremistas. E o Georgescu, lembrando, ele apresentou a candidatura para a nova eleição de maio, né? Mas ele já tinha ali muito pouca possibilidade de conseguir a permissão para concorrer. A gente vai falar o porquê daqui a pouquinho. Mas antes, vamos falar aqui, inclusive, das reações em relação a isso, né? Temos a matéria do The Guardian que traz duas reações. Primeiro, de membros do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que chamaram o cancelamento na verdade, do exemplo de europeus suprimindo a liberdade de expressão dos oponentes políticos, e o bilionário de tecnologia e também conselheiro Donald Trump, segundo muitos, aí o presidente em exercício do país, Elon Musk, chamou a decisão da autoridade eleitoral de louca, disse "This is crazy", em sua plataforma de mídia social X. E é bom lembrar que ele teve a candidatura barrada, ele está sob investigação criminal por 6 acusações, incluindo filiação a uma organização fascista e comunicação de informações falsas sobre financiamento de campanha. Ele nega qualquer irregularidade. E aí a gente vai falar sobre quem é ele, né? Porque, na verdade, ele já havia ganho as eleições ali, tinha sido mais votado no primeiro turno, nas eleições que foram realizadas no ano passado. Ele teve 23% dos votos, numa eleição que foi marcada por um baixo comparecimento, muitos candidatos, né? As eleições, em geral, na Romênia, elas tinham poucas candidaturas, principalmente viáveis, mas dessa vez foi diferente. E depois o Tribunal Constitucional da Romênia, ele anulou esse pleito antes do segundo turno, que seria realizado em 8 de dezembro, após acusações de interferência russa e uma promoção maciça a favor de Georgescu nas redes sociais, especialmente no TikTok, o que lhe valeu, inclusive, esse apelido de Messias do TikTok. E aí é necessário a gente contextualizar, porque muita gente, inclusive, qualifica o Georgescu não como um extremista, mas como um populista de direita, apoiado principalmente nessa plataforma, e que, na verdade, seria essa filiação, né, essa admiração pelo Putin, pela Rússia, o grande motivo ali da autoridade eleitoral caçar a sua candidatura. Mas aí também é importante a gente contextualizar que a Romênia foi um país que esteve ali na órbita da então União Soviética durante muito tempo, viveu, e a gente tem que falar, uma ditadura sob Nicolau Ceausescu, que foi um regime autoritário muito sanguinário, né? E também é bastante compreensível que esse alinhamento com a Rússia cause algum tipo de repulsa, ou muita repulsa, em determinados setores do país. Mas a gente vai analisar que a realidade é muito complexa, né? E que isso, na verdade, não é o centro do que a gente quer falar aqui hoje, né? Se ele é um populista de direita, se ele é um extremista, mas sim o terreno fértil primeiro que permitiu o crescimento de uma candidatura de um chamado outsider, de uma pessoa que não era do círculo político e começou a campanha ali com 3, 4%. Nós já vimos isso acontecer aqui no Brasil, inclusive, vimos isso acontecer nos Estados Unidos, vimos isso acontecer em vários países. Então, qual é o terreno que ele cresce e que armas ele utiliza na prática, que instrumentos ele usa para conseguir crescer? E aí a gente vai ter que primeiro pegar o que ele defende, o que ele defendeu na campanha, e também aquilo que é a Romênia hoje, né? É bom lembrar que, primeiro, ele nem sempre foi uma figura outsider, ele participou, inclusive, de governos da Romênia, ele é um engenheiro agrônomo, e ele é bastante ativo nessa cena política, se tornou, principalmente, com um discurso religioso e nacionalista, né? Ele prega uma política protecionista na área rural,
em apoio aos agricultores, à produção nacional de alimentos, né, que foi justamente aí, nessa área agrícola, que ele construiu toda a sua carreira, e ele também é uma figura bastante presente, como diz aí o título da matéria, ele é bastante presente no TikTok. O TikTok, ele simplesmente brilhou, né? Os clipes dele se tornaram virais, tem vídeos acompanhados, né, de uma música dramática, dele aparecendo ali, por exemplo, em um cavalo branco, né? A gente até tem essa imagem aqui, vai mostrar para você. O cavalo branco, aliás, é só um parênteses aqui, teve uma pessoa que se candidatou em 1989, o Ronaldo Caiado, que quer se candidatar de novo à presidência, que também apareceu lá na propaganda dele, só ver no YouTube, também montado num cavalo. Mas ele é alguém que mistura os elementos da religião, ele é um cristão ortodoxo, que é a religião da maioria da Romênia, com elementos de misticismo, porque é um país também muito místico, inclusive, né? Boa parte do turismo da Romênia é baseada nisso, inclusive, e tem todo esse fervor nacionalista voltado para elementos que, primeiro, o engrandecem, né? Então, por isso, ele aparece no cavalo branco e também ele tem ali, aparece lutando judô, que é uma coisa, inclusive, que o próprio Vladimir Putin já apareceu também, né? Ganhando a faixa preta do judô. Então, é alguém que engrandece a sua própria figura e tem esse discurso que é voltado para um setor específico e meio que esquecido da Romênia. A gente vai falar disso aqui. E antes, vamos traçar um pouco do histórico do país. Nós vemos uma imagem de Bucareste, né, que é uma cidade grande. Lembrando que o PIB per capita da Romênia, por exemplo, nos anos 90, quando ele era ajustado pelo poder de compra, era um país muito pobre na prática, né? Tanto que ele estava nos níveis ali de países do norte da África. E no início dos anos 2000, já no início dos anos 2000, um espaço de uma década, a Romênia conseguiu crescer economicamente e ultrapassar, inclusive, nesse aspecto do PIB ajustado pela paridade do poder de compra, ultrapassou a Hungria e a Grécia, quase chegando ali perto da Polônia. Então, acabou se tornando, inclusive, uma referência econômica. Só para você ter uma ideia, em dezembro de 2004, os salários médios líquidos do país já tinham ultrapassado 1.000 euros, e até mesmo os salários mínimos eram mais altos do que na Hungria e estavam bem próximos de Portugal. Né? E eram conquistas impressionantes, se a gente for pensar, não só num período relativamente curto, né? Uma década, pouco mais de uma década, mas também porque era um país muito pobre. Ainda não é um país desenvolvido, está muito longe disso, mas é um país que conseguiu, aí muitas pessoas ascenderam economicamente. A expectativa de vida aumentou, o consumo cresceu, a classe média se expandiu, e, inclusive, os romenos, que sofriam muito preconceito do ponto de vista de tentar ir para outros países, né, passaram a ser bem aceitos ali, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos. Né? Então, o que aconteceu nesse país para, de repente, uma figura dessa ascender politicamente? Primeiro, a gente tem que ver que a Romênia teve ali durante muito tempo, ela foi governada por uma grande coalizão de centro. Por que de centro? Porque tinha ali os social-democratas, que eram de centro-esquerda, e os liberais, que eram de centro-direita à direita. Então, você tem aí essa coalizão que acabou governando a Romênia durante muito tempo, e agora eles chegaram muito desgastados nessa eleição. Né? Então, com candidatos fracos, com, inclusive, candidatos ao parlamento tendo votações muito pouco expressivas nos seus próprios locais ali, né? Mesmo sendo figuras proeminentes, e aí o Georgescu e o partido dele acabaram projetando uma confiança, conseguiram canalizar. Isso é uma coisa que a extrema-direita faz com esmero, canalizar ressentimentos, jogar com elementos que estão ali de insatisfação, conseguir galvanizar isso em forma de um discurso político, que nós já comentamos aqui também, é um discurso que tem muitos alvos, né? Ele atira para todo lado e, de repente, a pessoa que precisa consegue captar aquela mensagem. Então, você, mesmo tendo toda essa ascensão econômica, ainda a gente via um cenário que é destacado, inclusive, nesse... A gente não tem aqui o artigo, mas num artigo aqui, que depois eu vou citar o nome, mas são os dados econômicos na prática do que é a Romênia hoje, né, em termos de desigualdade. E é aí que a coisa pega. Porque por mais que tenha havido uma convergência macroeconômica do país com o resto da Europa Ocidental,
as disparidades continuaram. A gente tem que lembrar que a Romênia é um país que hoje tem 54% da população vivendo em centros urbanos e 46% vivendo em áreas rurais. Isso demonstra que existe uma grande desigualdade também. Foi algo que Donald Trump, inclusive, apelou bastante, né, tendo votos nas zonas rurais dos Estados Unidos em detrimento de alguns dos grandes centros urbanos, e a vida é bem diferente para o romeno que vive na cidade, para o romeno que vive no campo. Né? Então, essas estatísticas todas de crescimento econômico chegaram para uma parcela da população e para outra não. Né? E como diria Maria da Conceição Tavares, o povo não come PIB. Então, as pessoas ali da zona rural, mesmo com, inclusive, né, tendo todo esse crescimento que é muito impulsionado pelo agronegócio, embora o agronegócio já seja prejudicado também por conta da questão tarifária, eles, na verdade, não conseguiram ter esse desenvolvimento que o pessoal da cidade teve. Então, quando a gente percebe isso e vê que, na verdade, não é à toa que um candidato que é engenheiro agrônomo e que passou boa parte do tempo dele, da vida dele, da sua carreira, tratando de agricultura, tratando da zona rural, não é à toa que ele chega e consegue essa projeção. Então, é alguém que conseguiu fazer isso e conseguiu fazer essa ponte dessa divisão urbano-rural da Romênia, unindo vários grupos, né? Desde uma diáspora exprimida ali pelo aumento do custo de vida em toda a Europa Ocidental, que foi vivido aqui nos últimos anos, esses eleitores rurais desiludidos, com oportunidades estagnadas, pequenos empresários vendo também o fim das brechas fiscais da Romênia para eles, os trabalhadores industriais, cujos ganhos do salário mesmo foram prejudicados pela inflação, e mais trabalhadores que ficaram sem voz, porque houve também, por parte desse governo centrista, um ataque aos sindicatos. Então, os trabalhadores eles ficaram não só sem a possibilidade de se organizar, como também de conquistar melhoras salariais, melhoras de condições de vida e de trabalho. Então, você tem todo um combo que foi utilizado ali para o crescimento do Georgescu. Agora, tem uma outra questão, que é o que a gente abordou aqui, que são as mídias sociais. Quando a gente compara a utilização da mídia social pela população da Romênia com a do Brasil, é muito semelhante, porque na Romênia são 67% das pessoas que são usuárias ativas de redes sociais e no Brasil são 66%. Né? Então, eles estão muito próximos, inclusive com a Romênia tendo aí uma certa vantagem. E o Georgescu aproveitou muito o TikTok, que é muito popular na Romênia, inundando ali os celulares com diversos vídeos virais, como eu mencionei no começo. Inclusive, teve um dado momento que ele chegou a ser nono nos Trend Topics do mundo. Né? E a gente depois tem essa questão da suposta interferência russa, que é o motivo da cassação da candidatura do Georgescu, embora não haja provas cabais de que isso tenha ocorrido mesmo, até porque é muito difícil você fazer esse tipo de investigação e resolver em pouco tempo. Mas o fato é que houve impulsionamento por muito dinheiro, e a gente sabe que a extrema-direita internacional tem muito dinheiro. De onde vem esse dinheiro, a gente tem algumas pistas e vai falar disso, inclusive, em outra oportunidade, mas que é estranho alguém chegar ao Trending Topics num país de 19 milhões de pessoas, Trending Topics do mundo, num país de 19 milhões de pessoas, ou seja, uma população menor do que a grande São Paulo, que tem 21 milhões, é algo que é óbvio que houve uma manipulação ali. E esse é um ponto que é central não só para as eleições da Romênia, mas para as eleições do Brasil, para as eleições dos Estados Unidos, as eleições no mundo todo, que é essa questão da regulação das plataformas. Porque nós temos as plataformas de redes sociais que são, pelo próprio algoritmo, né, são propensas a difundir um determinado tipo de discurso, não só de ódio em si, mas o discurso do ressentimento, aquele que diz respeito a questões nacionalistas, a questões que mexem mais com o emocional das pessoas. Então, é um mecanismo muito fácil de ser usado. E quando a gente alia isso a uma falta de regulação e a uma falta de controle, em que o dinheiro passa a ter uma interferência que não é, inclusive, captada pelos mecanismos legais, porque muito desse dinheiro, inclusive, ainda mais quando a gente tem hoje o advento das criptomoedas, pode ser absorvido dali. E
indo para as plataformas, né, que não tem controle ou que não existe qualquer tipo de punição, fica muito difícil ter a noção do quanto isso interfere no processo eleitoral e do quanto isso, no fim das contas, acaba sendo danoso para a democracia. Porque esse impulsionamento não se dá só em campanha eleitoral, ele se dá todo santo dia. Então, ele não forma só uma percepção que é formada ali próxima da eleição, mas é uma percepção que fica dentro dessa chamada batalha cultural da extrema-direita. Então, é necessário que a gente entenda e que a gente analise e que vá pesquisando mais a respeito desses fatores que possibilitam a ascensão desses candidatos outsiders, desde a extrema desigualdade, desde as condições socioeconômicas, até esses mecanismos, instrumentos totalmente fora de regulação que permitem a captação de muito dinheiro, de muitos recursos, e essa captação não é transparente, os algoritmos não são transparentes. Então, se a gente não discute isso antes da tragédia acontecer, porque depois pode ser que tenha um episódio como esse, né? Mesmo merecendo ser cassado, quando a candidatura é cassada, a gente percebe que é tarde demais, ou teve uma interferência do judiciário, o que na democracia é muito ruim. Então, é necessário fazer essa discussão, é necessário fazer a regulação e principalmente a prevenção, detectarmos os mecanismos, e hoje a gente sabe que eles existem, sabe como eles são utilizados, para que eles sejam regulados e que não possam interferir no processo eleitoral, como eles interferem em boa parte do mundo.